Oi, eu sou uma pessoa que é diagnosticada com depressão e ansiedade. E se você não tem nenhuma questão mental, provavelmente você conhece alguém que tem e que precisa conversar sobre isso. Oi, eu sou o Daniel Borrolento, mas pode me chamar de Dani. E cara, acabamos de sair de um Setembro Amarelo, né, que é um mês em que as pessoas falam muito de saúde mental. Eu achei muito importante trazer um pouco da minha experiência para vocês. Óbvio, eu não sou um profissional de saúde, eu não sou uma pessoa capacitada para falar dessas questões. Então, sempre que você sentir alguma coisa, se você puder, procure um profissional de saúde. Mas a ideia desse vídeo é dividir com vocês por que a gente só tá falando de saúde mental no mês de setembro, quando na verdade a gente devia estar falando de saúde mental todos os dias. Falando de saúde mental de uma maneira direta, sem tabu, porque só dessa maneira que a gente vai conseguir se ajudar. Não é segredo para ninguém, eu já falei várias vezes aqui que eu tive uma depressão muito forte em 2016 e foi aí o meu primeiro contato com questões mentais que iam um pouco além de terapia, né, de psicoterapia, e isso retornou muito forte agora nesse último ano em que a gente está passando por essa bendita pandemia. Eu costumo dizer que não existe lado bom da pandemia, eu também não sou a pessoa que está aqui para falar o novo normal, o lado bom, odeio todos esses termos. Eu acho que a gente está num momento de contenção de danos, e conter danos significa olhar pra gente de uma maneira que a gente vale remediar algumas questões. Essa minha depressão, ela foi melhorando, mas quem vive com depressão sabe que depressão é uma grande montanha-russa. Tem momentos que você tá muito bem, tem momentos que você tá muito mal, e existem formas de tratar isso, né? No último ano, com a pandemia, eu me vi colocado num lugar muito doido da minha cabeça. Tava morando sozinho, eu não tava trabalhando com nada formal, tava aqui fazendo meus conteúdos, escrevendo livro e tudo mais, e eu levei muito a sério a pandemia. Então, assim, eu fui completamente isolado de muita gente. Eu passei quase 6 meses sem ver o meu namorado, que morava em outro estado. E a minha rotina era uma rotina de acorda, toma café, passo o dia inteiro livre, disponível em casa, pensando se eu vou conseguir pagar o aluguel. E esses dias foram se prolongando, assim. Primeiro, a solidão foi uma coisa que bateu muito forte em mim. E a gente precisa muito trazer que talvez a pandemia tenha agravado principalmente esse panorama. As pessoas não estavam se vendo, as pessoas não estavam se falando, existia um real isolamento. Por mais que a gente fale que a gente tinha oportunidades de conversar com as pessoas pelo digital, fazendo videochamada, enfim, não era a mesma coisa. O segundo ponto é que essa pandemia colocou a gente numa instabilidade gigante. Posso estar falando para uma bolha aqui, mas a maior parte dos brasileiros passou a viver insegurança alimentar. A maior parte dos brasileiros começou a viver questões que eles não viviam antes, problemas relacionados a manter a família, a manter a vida deles, a sobreviver. Então, quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, que eu não vou enumerar tudo, se você é minimamente informado e lê o jornal, você sabe o que está acontecendo. Fui grosso agora, né? Não precisava ter sido grosso, mas enfim. Você já deve ter entendido o tom dessa conversa. E aí eu acho que falar de Setembro Amarelo, que inclusive nasceu como mês de prevenção ao suicídio, o suicídio é uma ponta da história. A gente tem que vir falando antes, né? E a gente fala de depressão, de transtornos mentais, de ansiedade. A depressão é uma coisa que ainda é um grande tabu da gente falar. Você provavelmente começou esse vídeo me ouvindo falar que tinha depressão e tomou um susto, porque pra gente é muito forte falar disso. A imagem que a gente tem de uma pessoa depressiva não é uma pessoa que tá sorrindo, conversando com você num vídeo. Uma pessoa que tá na cama dela, ela não consegue sair. E sim, existe essa pessoa, mas a gente tem um longo caminho para que essa pessoa chegue nesse lugar. E o que é importante conversar? Eu tô falando de conversar e fazer como muitas pessoas fazem, que é uma coisa que eu odeio, que é chegar no Setembro Amarelo e falar assim: oi, você tem algum problema? Minha inbox tá aberta, vem trocar um assunto comigo. Gente, vocês imaginam um monte de gente sem qualificação nenhuma. Eu não tô falando de pessoas normais, tô falando de influenciadores com milhões de seguidores, com um monte de gente que traz esse assunto que às vezes é na maior das boas intenções. Mas isso é muito perigoso. A gente precisa conversar, sim, mas a gente precisa conversar nos nossos círculos sociais, a gente precisa conversar com os nossos amigos. Às vezes, a gente precisa identificar que não tá tudo bem. E não tá real, assim. Eu acho que a pandemia veio para agravar ainda mais coisas que a gente sentia. Eu nunca deixei de ter depressão, mas a pandemia agravou a minha ansiedade. Eu nunca deixei de sentir coisas que eram muito difíceis de comunicar, porque você não quer falar pra ninguém que você tá se sentindo angustiado, que você tá se sentindo triste. Você tá perdendo a vontade ali de viver a tua vida. A depressão não é uma pessoa triste num cantinho. A depressão tem muitas nuances. E essas nuances só podem vir à tona quando a gente, num primeiro momento, tenta entender e buscar ajuda.
Eu sei que falar de buscar ajuda, eu sei que falar de psicoterapia, de psiquiatria, no Brasil, no país em que a gente vive, é muito complicado. E não é tão acessível. A gente tem um sistema de saúde que oferece essas ajudas, mas não é tão disponível assim. E eu acho que ainda existe um segundo ponto. Eu trago muito a minha família nesse ponto. Minha família é totalmente periférica, do Rio de Janeiro, teve acesso bem limitado à informação, e eu vejo o papo que a minha família tem, as minhas tias têm. É um papo muito de, terapia é coisa de rico. A gente tem outros problemas de saúde, a gente está preocupado em botar comida na mesa, a gente está preocupado em sair para ir para o trabalho, a gente está preocupado em pegar transporte público no meio de uma pandemia. Então falar de saúde mental não é uma prioridade. E é necessário entender esses recortes. É necessário entender por que a gente não fala de saúde mental. A gente não fala de saúde mental porque a gente tem medo de falar no trabalho, de pegar um atestado por depressão, de pegar um atestado por ansiedade. Porque tem muita empresa que acha que você não quer trabalhar, que você é preguiçoso. E são essas mesmas empresas que no Setembro Amarelo fazem lindos webinars de saúde mental. São essas mesmas empresas que lotam as pessoas de trabalho e não se preocupam como essa relação de trabalho e funcionário está fazendo com que a saúde mental das pessoas seja desgastada. Então a gente está num universo, num mundo, falando especificamente de Brasil, mas um Brasil inserido na globalização, né? Em vários países a gente tem informação na internet o tempo inteiro, que tem falado cada vez mais sobre saúde mental. A internet é um espaço em que se discute muito. É necessário que a gente discuta com responsabilidade? Sim, porque como eu disse, eu não sou um profissional. Tem muita gente que não é. A gente pode trazer as nossas experiências, porque talvez através das nossas experiências, através de uma coisa que eu vivo, através de uma coisa que eu sinto, você pode se identificar e acender uma luzinha falando, caramba, talvez esteja alguma coisa acontecendo comigo e eu preciso de ajuda. Uma coisa que me ajudou muito nesses anos todos foi entender que não é frágil, não é fraqueza você admitir e você saber que você tem esses transtornos mentais. Pelo contrário, é um ato muito grande de coragem. E mais que ser um ato de coragem, é um ato de cuidado, de autocuidado muito forte. Às vezes, a gente está num dia que a gente acha que o mundo vai acabar e, na verdade, é só uma crise de ansiedade. E você aprende a lidar com isso. Você consegue ter esse nível de consciência que te acalma. Às vezes, você chega num dia que você fala, cara, eu não quero viver essa vida, mas, na verdade, é um dia em que a depressão bateu mais forte. Então, quando você tem consciência, e aí eu trago muito esses dois transtornos, ansiedade e depressão, porque é o que eu vivo, e aí eu talvez só possa falar um pouco mais de propriedade sobre isso, mas é que tem muitos transtornos que a gente precisa ter consciência. E como é que a gente tem consciência disso? Tendo um diagnóstico, indo atrás de ajuda. Ajuda qualificada. É muito importante a gente eleger um amigo, eleger uma pessoa que a gente confia para comunicar isso, para a gente falar isso sem ser julgado, porque às vezes a gente não tem força de procurar ajuda sozinho. E aí essa figura vai ser a figura que vai ajudar a gente até chegar lá. É muito importante que a gente fale com normalidade sobre isso. Que a gente se trate, que a gente se cuide. Eu mesmo nessa pandemia eu tive que dar um passo atrás e voltar a me consultar com o psiquiatra e entrar na medicação. E às vezes eu falo isso para uns amigos e os meus amigos ficam, nossa, mas você tá tomando remédio? Tá tão sério assim? Quando na verdade a grande diferença entre o meu amigo e eu, talvez seja que eu tô me cuidando e sei o que eu tenho. Esse meu amigo não faz a menor ideia de que ele também está passando por uma coisa. Então, independente de pandemia, independente de Setembro Amarelo, a gente precisa muito trazer à tona essas questões mentais. Como eu já falei, tem muita gente que não tem acesso e às vezes parece até muito fútil, né? Fala, nossa, vai procurar uma ajuda, nossa, vai se tratar. E se tratar é uma coisa muito boa, né? A gente fala, vai se tratar às vezes falando com uma pessoa como se ela tivesse um grande problema, mas se tratar é muito bom. Ter consciência é muito bom. Cuidar da gente é maravilhoso. Como eu já falei, não é tão fácil assim, tem muita gente que não tem esse acesso, pode até só fútil ou elitista, mas eu trouxe aqui na descrição desse vídeo algumas iniciativas que têm atendimento gratuito ou atendimento a baixo preço, para que você, que sentiu vontade vendo esse vídeo, procure ajuda. Se você já está num tratamento, mas ainda sente alguma questão ou tem medo de falar de saúde mental, cara, compartilha. Compartilha com as pessoas que te amam, compartilha com as pessoas que se preocupam com você. Criar uma rede de apoio é muito importante para que você não se sinta sozinho. E eu acho que a grande função desse vídeo, trazer esse papo para cá, é mostrar que você que está me assistindo não está sozinho. Ou que a pessoa que você ama está passando por alguma coisa, não está sozinho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e que a gente se veja no próximo vídeo melhor do que a gente está hoje. Um beijo. Tchau, tchau.